Oi galera, bom dia a todos vocês. Eu espero que com esse vídeo eu consiga auxiliar com base no meu experimento e no meu relatório, vocês que ainda vão fazer o de vocês, tá? Então, o que é que pede nessa atividade? É que você utilize 5 moedas de tamanhos diferentes. Então, eu escolhi aqui uma moeda de R$1, de 25 centavos, de 50, de 5 centavos e de 10 centavos. Lembrando que a moeda de 5 centavos, ela também tem um outro perímetro, se for aquela prateada, tá? Então, eu escolhi essas 5 moedas e vou precisar também de uma régua e uma fita métrica. Qual é o objetivo dessa questão? É verificar a constante de proporcionalidade. Primeiro, o que é proporção? Proporção é simplesmente a razão ou a divisão entre duas grandezas. Por exemplo, eu vou escolher aqui essa moeda de R$1. É circular, então aqui eu posso encontrar duas grandezas, que é o perímetro. Para quem não sabe o que é o perímetro, é uma voltinha aqui completa. Seria quantos centímetros, mais especificamente milímetros que a questão quer, tá? Quantos centímetros ou quantos milímetros eu tenho aqui para completar a volta dessa moeda. E a questão também, ela pede para você encontrar o diâmetro dessa moeda aqui. Então, de cara você já vê que o perímetro e o diâmetro dessa moeda vai ter um valor totalmente diferente do perímetro e do diâmetro dessa moeda de 10 centavos. Na verdade, de cada uma dessas vai ter o perímetro e o diâmetro diferente. Só que é aí que vai entrar a matemática, que a constante de proporcionalidade, independentemente do tamanho da moeda, se você dividir o perímetro pelo diâmetro, vai dar o mesmo valor para todas, que é a famosa constante. E aí eu verifiquei um exemplo. Pega aqui essa moeda de R$1. Ó, o experimento é o seguinte, verifica o diâmetro, tá? Aqui eu tenho aproximadamente 25 milímetros, tá? Tenho 25 milímetros aqui, então esse é o diâmetro. Aí eu faço o que? Anoto, ó. O diâmetro é 25 milímetros. E o perímetro, quanto é? Aí eu peguei, na verdade eu não utilizei essa fita, eu utilizei uma fita mais detalhada que eu tenho ali. E verifiquei, ó, a circunferência dela, tá? Eu não utilizei essa aqui, eu peguei uma linha, eu verifiquei quantos centímetros tinha, assim, peguei uma linha, coloquei aqui, verifiquei quantos centímetros tinha e fiz o contorno. Sabe quando você vai casar que o joalheiro, né, ele vai verificar o tamanho a espessura do seu dedo, ele não coloca uma linha assim, ó, no seu dedo ele coloca uma linha. Aí depois ele vai verificar quantos centímetros tem essa linha, tá? E aí você coloca aqui, pronto, fez o perímetro. Feito isso, você vai realizar a medida dessas moedas aqui 10 vezes. Você vai verificar 10 vezes o perímetro dessa moeda e 10 vezes o diâmetro. 10 vezes o perímetro, 10 vezes o diâmetro, 10 vezes o perímetro, 10 vezes o diâmetro, para todas as moedas. E depois você vai fazer uma média dessas medidas. Para quem não lembra, a média. Meu exemplo aqui, ó. Moeda 1. Aí você vai somar as 10 medidas, tá? Os 10 perímetros e dividir por 10. Aí você vai ter um valor. Aí depois você vai somar os 10 diâmetros e dividir por 10 e vai ter outro valor. E aí você vai preenchendo já a tabela 2. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz e cheguei no resultado. Eu vou abrir aqui para vocês, esse foi o relatório que o professor postou, tá? Essa atividade é uma atividade genérica que eu encontrei na internet com dados aleatórios. Obviamente, eu não vou colocar os meus dados aqui, porque deu muito trabalho para fazer. E aí, você vem aqui embaixo, ó. Tá vendo a primeira tabela? Moeda 1, moeda 2, moeda 3, moeda 4, moeda 5. Então, eu verifiquei 10 vezes o perímetro, 10 vezes o diâmetro, 10 vezes o perímetro, 10 vezes o diâmetro. E fiz a média aqui embaixo, ó. O que é a média? Soma tudo e divide por 10. Coloca aqui. Soma tudo, divide por 10, coloca aqui. É rápido de fazer. Aí depois você vai aqui na tabela 2, ó, e agora ele quer saber o que? As médias. Então, você só vai pegar a média de cada valor e coloca na tabela 2, ó. Perímetro. Então, o perímetro da moeda 1 foi 66,6. O perímetro da moeda 2 foi 73, ó. O perímetro da moeda 3 foi 79 e assim vou colocando. Por que ele faz essa média? Porque é para poder chegar num valor mais próximo, é para evitar muitos desvios, que vocês sabem que nem sempre a mesma medida vai ser exata, né? Porque existem alguns tipos de erro. Beleza. Aí o que é que ele quer que você faça? Pega esse valor de perímetro e divida pelo diâmetro. Então, se eu dividir aqui, ó, 66,6 da primeira moeda, que for o perímetro, e dividir pelo diâmetro dela, eu vou chegar no valor 3,13.
E aí eu vou fazer com o resto das moedas. E perceba que aqui no final a resposta basicamente dá a mesma para todas, ó. O erro é muito pequeno, é lá nas casas dos centésimos, ó, 3,13, 3,14. Isso aqui é quase uma constante. E é exatamente o objetivo da questão, é você pegar moedas de tamanhos diferentes e quando você realizar o cálculo, você vai ver que vai dar uma constante. Esse é o objetivo da questão, tá? Isso para alunos de ensino fundamental 2 é uma mágica, porque normalmente eles aprendem a matemática só no quadro, no caderno, e essa é uma forma muito lúdica, brincando com o que eles têm, de aprender a matemática. E aí eles podem utilizar também outros objetos circulares sem ser a moeda. Pode usar aqui, ó, um piloto, eles podem usar essa parte da tampa, qualquer coisa circular, essa regra vai valer. Tá? Então, aqui, ó, razão P dividido por D é quando você divide esses dois valores. Aí, aqui ele pede também para você realizar um gráfico, certo? Ó, a reta deu aqui, ó. Eu utilizei o Excel, isso aqui é genérico, tem na internet, mas eu gosto muito de utilizar o Excel. Mas você também pode utilizar aplicativos de celular. Aqui eu coloquei no meu os valores do perímetro e os valores do diâmetro. Fui em layout e gerei um gráfico, ou inseri e gerei um gráfico, tá? Aqui em dispersão. Aqui não vai aparecer gráfico nenhum, né? Porque eu não coloquei nenhum valor aqui também. Mas vamos continuar. E aí ele faz algumas perguntas, né? Qual foi o tipo de gráfico que deu? Vai dar uma linha, né? Se é uma constante, vai dar uma linha. Ele pergunta também a declividade. Como é que a gente calcula a declividade? Na verdade, é a inclinação dessa reta em relação a esse eixo X aqui. Tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar esses valores aqui que você encontrou, que eu não posso passar para vocês, ó. Como é que a gente calcula isso aqui? Vocês aprenderam lá na matemática do 9º ano. É assim, é delta Y, né? Que, ou seja, vai ser YF ou Y2 menos Y1, que divide X2 menos X1. Ou seja, você vai pegar esse valor aqui, ó, altura máxima menos a altura mínima, e vai dividir aqui, ó, agora no eixo X, ó, esse valor aqui, ó, da distância máxima pela distância mínima. E aí você consegue encontrar a angulação, tá? Tá aqui, ó. Fui utilizando esses números, ó. Perímetro 90,5 menos 66,6, isso aqui é Y, e o X foi 27,8 menos 21,3. Quando você fizer a subtração, vai dar esses valores aqui, ó. E quando você divide, o que é que vai dar de novo? Vai dar a bendita constante de novo, 3,14. Ou seja, o que quer dizer esse 3,14? Quer dizer o seguinte, ó, que o perímetro, ele vai ser quase 3 vezes maior que o diâmetro, independente das moedas que você esteja utilizando. Aí ele faz mais uma pergunta assim, utilizando o gráfico ou a expressão matemática, você seria capaz de prever qual seria o perímetro de uma moeda que tem um diâmetro de 50 milímetros? Sim, basta você pegar o seu valorzinho constante, né? Porque para quem não sabe a fórmula do perímetro, é essa aqui, ó. P é igual a π, né? Π vezes o diâmetro. Ou π vezes 2 vezes o raio. Então, se a gente já encontrou a constante, que é o 3,14, que seria esse π aqui, ó. Então, é só multiplicar o 3,14 vezes os 50 milímetros, que é o diâmetro. E aí, a gente percebe o seguinte, que se o diâmetro da uma outra moeda for de 50 milímetros, então o perímetro dela vai ser 157 milímetros. Gente, ficou um pouco extenso, certo? Mas eu acredito que isso vai ajudar bastante gente que esteja com dúvida. Isso é uma atividade muito legal para você fazer com seus alunos do ensino fundamental, do 8º, 9º ano, e também do ensino médio, para eles revisarem o conceito de razão e proporção. Eu espero ter ajudado vocês aí. Um forte abraço.